E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. O tema em questão está aí descrito: trabalho, fardo ou oportunidade de evolução. Trabalho, penitência, punição ou oportunidade de evolução. Até rimou. E é claro que eu chamo a atenção de vocês para esse tema porque, como eu disse há pouco, o tema é extremamente relevante para ser pensado, uma vez que nós não lidamos muito bem com esta ideia de trabalho, ou mais precisamente com a forma como concebemos as atividades de sustentação da própria experiência humana no mundo. E para eu trazer isso à tona, para trazer essa reflexão para vocês na live de hoje, eu vou articular 3 imagens que, quando conjugadas entre si, revelam com muita precisão esse nosso entendimento pobre, este nosso entendimento precário, este nosso entendimento fraco sobre o trabalho, sobre qualquer atividade humana de sustentação da própria existência. E é interessante observar que eu estou realmente convicto de que temos uma relação precária com o trabalho, porque filósofos como, por exemplo, o sul-coreano Byung-Chul Han, filósofos como este sul-coreano, professor de uma universidade da Alemanha, trata aí na sua obra mais famosa a sociedade do cansaço, que de fato temos uma relação muito enfraquecedora ou desumanizadora com o trabalho. O Byung-Chul Han fala da sociedade do cansaço, ou mais precisamente, da sociedade do superdesempenho, da superprodução, da supercomunicação ou da sociedade da não aceitação do fracasso. E é claro que se ele fala de uma sociedade com estas características, ele fala, claro, de uma sociedade marcada pela superansiedade, pela superangústia e, por que não, marcada pela superdepressão. Somos a sociedade Rivotril. Isso tem muito a ver com a forma como nós entendemos o trabalho nos dias de hoje. Quais são essas imagens, professor? Que imagens são essas que, quando articuladas, revelam esta precária compreensão que temos acerca do trabalho? A primeira delas remonta a mais de 3.000 anos atrás. A primeira delas é a imagem da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Passagem bíblica que, quando interpretada distorcidamente, passagem bíblica que, quando tomada como fato histórico e não como acontecimento simbólico, acaba nos levando à ideia de que o tal comerás o pão com o suor de teu rosto é um fardo, é a anunciação de uma penitência, é a anunciação de um fardo, é a anunciação de uma punição existencial. Então, esta imagem está muito enraizada em nosso imaginário ocidental. Repito, não porque ela, passagem bíblica, nos comunica isso, mas nos comunica isso porque produzimos, em geral, uma interpretação
historicizante deste acontecimento simbólico, o que, claro, o torna acontecimento simbólico um fato histórico que nos leva a esta relação ou a esta compreensão de que trabalho é fardo, de que trabalho é penitência, de que trabalho é punição. Aliás, a própria palavra trabalho, na sua etimologia latina, indica o quanto esta compreensão do comerás o pão com o suor de teu rosto, o quão a compreensão desta passagem bíblica foi por nós violada, porque lá por volta do século IV, V, surge aí a expressão tripalium, que é um instrumento de tortura que está na base da palavra aportuguesada trabalho. O senhor está me dizendo que trabalho vem de tripalium, e tripalium era um instrumento de tortura criado, desenvolvido, usado no período medieval? Exatamente, meu amigo. Então, observe a relação. Quando nós falamos trabalho, nós estamos nos remetendo a uma imagem, a uma espécie de instrumento de tortura. Por mais que nós não tenhamos consciência da relação semântica que a palavra trabalho tem com esta expressão, ainda assim isso permanece em nosso imaginário. Então a própria palavra é indicativa de uma compreensão empobrecida desta ideia. Ok, professor, vamos às imagens para que eu entenda melhor. Falei da primeira. Vamos à segunda imagem. Esta tem uma natureza mais sociológica. Eu acho que todos vocês, de certo modo, conhecem a icônica e engraçada figura de Little Trump. Talvez o nome não leve vocês a esta figura, a este personagem, mas quando eu me refiro ao ator Charlie Chaplin, certamente Little Trump aparece aí na cabeça de vocês como aquele simpático e engraçado operário do filme Tempos Modernos. Ele enlouquece devido à exploração que sofre numa fábrica. Ou seja, Little Trump é uma imagem, Little Trump, este operário, este proletário, é um símbolo dos maus tratos sofridos pelos trabalhadores quando do advento da era industrial. Ele é símbolo, se quisermos aqui, numa analítica marxista, ele é símbolo da alienação humana, ele é símbolo da coisificação humana nos tempos modernos. Então, temos a imagem da expulsão de Adão e Eva do paraíso, a expulsão da humanidade do paraíso, entendida como um ato de punição, o trabalho entendido como um ato de punição. Você vai ter que trabalhar para comer o pão de cada dia. Nós temos a imagem da exploração do trabalhador, trazida por este filme, e temos como terceira imagem um personagem mitológico da mitologia grega chamado Sísifo. Mito de Sísifo fala, nos conta a história de uma figura, um personagem que enganou a morte, enganando também o rei do submundo, Hades, responsável por acomodar, por assim dizer, a alma dos mortos em seu devido lugar, o submundo. Ocorre que Sísifo, depois de enganar a morte, aprisionando-a, acaba produzindo a ira dos deuses, mais precisamente a ira de Zeus. E Zeus o pune de forma exemplar. Sísifo é condenado pela eternidade dos tempos a empurrar uma pedra até o cume de uma montanha, empreendimento
que ele nunca consegue cumprir com êxito, porque a pedra, antes de chegar no cume, antes de chegar no topo, acaba rolando e o obrigando a novamente levar esta pedra até o cume. Empreendimento que nunca alcança êxito, obrigando-o a repetir essa tarefa 1001 vezes sem cessar. Repare que eu estou no âmbito aqui de uma imagem que bem traduz a rotina diária, cansativa e repetitiva de que reclamamos, todos nós, pelo fato de olharmos para o trabalho como um fardo. Repare que eu estou no âmbito do apontamento de uma imagem que revela, de certo modo, como enxergamos o nosso trabalho cotidiano. Seja porque ganhamos mal, seja porque estamos insatisfeitos com o ambiente do próprio trabalho, seja porque nos sentimos explorados pelo sistema capitalista, seja por qualquer motivo. Repare que essa imagem é muito corriqueira. Nós somos estes reclamões do trabalho. Nos sentimos meio que Sísifos, nos sentimos meio que Little Trump, nos sentimos meio que Adão e Eva, expulsos do paraíso, obrigados a uma jornada diária repetitiva, cansativa, que nos enfastia. Nós nos sentimos meio tudo isso. Agora, eu quero que vocês prestem muita atenção ao que eu vou dizer agora. Vocês sabem por que nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos assim, no fundo, é porque nós não nos sentimos autorresponsáveis existencialmente, nós não nos sentimos efetivamente responsáveis pela nossa própria existência, nós não nos sentimos verdadeiramente comprometidos com a nossa própria evolução. Nós não compreendemos ainda, e esse me parece o diagnóstico mais preciso, nós não nos sentimos aptos ainda a compreender que a vida nos oportuniza em todas as situações que nós vivemos, em todas as circunstâncias, fazendo o trabalho que fizermos, a vida nos oportuniza sempre possibilidades de autoaperfeiçoamento, oportunidades de aperfeiçoamento de nosso caráter, aperfeiçoamento das virtudes que já conquistamos. Nós não percebemos que a vida nos oportuniza em todas as circunstâncias possibilidades de exercício de vontade, possibilidades de renovação interior, possibilidades de transformação de nossos defeitos. Em suma, nós nos sentimos meio que Adão e Eva, Sísifo e Little Trump, porque nós não temos olhos para perceber que a vida, o tempo todo, independentemente do contexto, nos possibilita experiências de crescimento espiritual. Experiências de crescimento espiritual. Preferimos reclamar, preferimos apontar o dedo, preferimos nos colocar como vítimas das circunstâncias sociais, políticas, econômicas, e não enxergamos que, seja você pipoqueiro, professor, médico ou cientista, seja você o que for profissionalmente, a vida está lhe
colocando o tempo todo, está lhe oportunizando o tempo todo possibilidades de crescimento espiritual. Presta atenção no que eu estou dizendo, velho. Todo trabalho, vou repetir, todo trabalho é uma oportunidade de autocontrole, de autodomínio, de domínio da personalidade, de autoaperfeiçoamento. Todo trabalho é uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Todo trabalho é uma oportunidade de autoconquista espiritual. Todo trabalho, se vocês quiserem, todo trabalho, se vocês quiserem, é uma chance, uma oportunidade que a vida nos dá de fazermos uma oferenda a Deus através de pequenos gestos de autoconquista espiritual. Lembra das tais primícias oferecidas por Abel no mito? É disso que esta passagem está tratando. Repare que Abel é benquisto por Deus, ao contrário de Caim, porque o primeiro dá o seu melhor. O segundo escolhe o que lhe sobra. Então, muita atenção para esta passagem simbólica. Porque não pense você que você se espiritualiza indo para a mesquita, para a sinagoga, para a igreja, para o centro espírita, para o terreiro de candomblé. Meu amigo, isso é a parte litúrgica da coisa, é a parte litúrgica. Você efetivamente só se espiritualiza quando vive o rito religioso de tentar ser melhor todos os dias, independentemente do contexto em que você se encontre situado, em que você se encontre trabalhando. Independentemente do contexto, você tem esse dever de ser melhor e pode fazê-lo através de pequenos gestos, gestos pequenos de conquista espiritual. Esses gestos são o rito mesmo da vida espiritual e não a parte litúrgica que você vivencia quando está em um templo, em uma igreja, em uma mesquita, em uma sinagoga ou no lugar em que você congrega religiosamente. Reparem a diferença. A vida espera esse tipo de atitude espiritual. A parte litúrgica é importante, mas a parte vivencial do cotidiano é mais importante ainda. Então, o senhor está me dizendo, professor, que eu me espiritualizo mais quando, sei lá, eu luto para desfazer a minha cara amarrada e mal-humorada, essa cara que de vez em quando eu levo para o trabalho para contaminar todo aquele ambiente com o meu mau humor. Porra, exatamente, velho. Exatamente. Eu vivo efetivamente uma sã espiritualidade. O senhor está me dizendo que eu vivo uma sã espiritualidade somente quando eu me esforço para sorrir, mesmo na dificuldade? Exatamente. Quando você se esforça para manter, especialmente nos momentos dolorosos, nos momentos sofríveis, um estado de ânimo elevado. Isso é esforço louvável. E ele você pode produzir no seu trabalho cotidiano, independentemente do quanto você ganhe, independentemente da jornada de trabalho que você tenha durante toda a semana. Você pode fazer esse exercício. Você se espiritualiza mais quando você tenta ser paciente, gentil, cortês, amoroso com o seu colega de trabalho. Você se espiritualiza mais quando você procura perdoar, sei lá, o seu chefe, se ele porventura te magoar, o seu colega de trabalho. Você se espiritualiza mais, você vive efetivamente essa tal experiência religiosa quando você procura ser pontual, ser disciplinado, ser organizado. Quando você procura desenvolver atenção voluntária, não a atenção que lhe é exigida porque você é funcionário. Não esta atenção
a qual você se vê obrigado a ter, porque você trabalha com alguma coisa que lhe exige responsabilidade. Não, velho, essa é a básica, essa é a do homem comum, essa é a de Little Trump. A sua, interessado em filosofia, interessado em crescimento espiritual, interessado em deixar essa minimização da vida de lado, a atenção que lhe cabe é a voluntária, a que você produz para se melhorar, melhorar o ambiente em que você se encontra, ser um fator de soma no ambiente em que você se encontra, mesmo sendo esse ambiente um ambiente não desejado por você, mesmo sendo este ambiente um ambiente que não é lá o melhor ambiente de trabalho, porque, enfim, você está ali por questões financeiras. Honre isso. Você está aí porque quer estar. Quem te colocou aí não foi o tal sistema capitalista, não. Isso é conversa, porra. É você que se coloca no lugar onde está. São suas ações, seus pensamentos, suas expectativas e o que você faz de tudo isso na vida que coloca você nos lugares de sua existência. Então, em suma, você se espiritualiza mais quando você aprende a servir. E como é que eu melhor sirvo a humanidade, professor? Ora, meu amigo, não militando nas ruas, não com gritarias e balbúrdias políticas, mas sim procurando desenvolver caráter, procurando desenvolver virtudes, procurando exercitar um pouco de tudo isso que eu falei. E problema se você não tiver sucesso profissional. Quer ouvir de novo o que eu estou dizendo? Problema se você não tiver sucesso profissional. Porque é uma mentira que você engoliu acreditar que você é o único responsável pelo seu sucesso profissional e financeiro. Isso é mentira. Você tem parte das rédeas nas suas mãos. A outra parte é da vida, é do mistério, é do karma, é do desconhecido. Você não sabe. Você não tem controle sobre a totalidade de sua existência. Então, me cabe ter que tipo de sucesso, professor? Um e único sucesso. Esse depende exclusivamente de você. Sucesso ontológico. Sabe o que é sucesso ontológico? Ontos significa em grego ser. Sucesso do ser. Aí depende exclusivamente de você. Ser melhor, ser virtuoso, ser humano, aprender a servir. Para finalizar, duas frases. João 5,17. Repare. O meu Pai até agora serve e eu também, diz Jesus Cristo. Então, observe que o universo trabalha, Deus trabalha, tudo ao seu redor trabalha. A própria constituição da realidade se dá pelo trabalho ou pela conciliação, conjugação do trabalho de todos os seres e coisas que o compõem. Passagem agora do Bhagavad Gita. Diz Krishna a Arjuna, no capítulo Karma Yoga 3:22. Capítulo 3, versículo 22. Krishna diz a Arjuna: toma-me como exemplo, ó príncipe, porque eu, mesmo tendo criado os universos dos universos, mesmo tendo eu alcançado a perfeição de todos os seres e coisas do universo, mesmo sendo eu e minha obra perfeitas, continuo eu na ação, continuo eu no movimento, continuo eu a trabalhar. Então, meu amigo, se o universo, se o cosmos, se a natureza, se a vida, se Deus trabalha e não reclama, apenas trabalha e ruma na direção da própria autoconstrução, quem é você para estar reclamando? Acorde,
Entenda que trabalho é, sobretudo, autoconstrução. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!